Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 17. Então, na aula de hoje, como eu já falei, a gente vai estudar as propriedades dos racionais, certo? Então, nosso objetivo para hoje vai ser compreender as propriedades dos radicais, aplicar as propriedades dos radicais na resolução de exercícios e problemas. Então, nós vamos entender um pouquinho dessas propriedades e ver como que a gente pode aplicar elas durante as nossas resoluções de exercícios aí. Os materiais para a aula de hoje: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações no caderno e lápis e borracha para vocês resolverem os exercícios também no caderno, tá certo? Então vamos começar com a nossa primeira propriedade dentro dos radicais. Já que a radiciação é uma operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de uma potência. Como assim? Eu posso dizer então que a minha raiz enésima elevado a expoente m, ela vai ser escrita da seguinte maneira: o meu numerador da minha potência vai ser o meu expoente dentro do meu radicando e o meu denominador da minha potência vai ser o índice da minha raiz, certo? Então, a gente pode escrever uma raiz quadrada como uma potência de expoente fracionário. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. 7 elevado na 1/3, ou seja, o 3 ali do denominador é o índice da minha raiz, portanto eu vou ter uma raiz cúbica. E quando eu tenho então o 1 ali, o 1 significa que eu tenho o expoente 1 dentro do radicando. E expoente 1 não muda nada, né? 7 ou 7 elevado na 1 não muda nada. Por isso que a gente até não escreve ele ali. Agora, se eu tiver 16 elevado na menos 1/2, então, eu sei que esse 1/2 serve para eu representar uma raiz, ou seja, o denominador me indica que é uma raiz quadrada, e o meu expoente vai ser menos 1, certo? Pelo fato dele ser menos 1, eu vou ter que transformar esse 16 em 1 sobre 16. E aí, raiz quadrada de 1 sobre 16, a gente sabe que é 1/4, ok? Bem simples essa propriedade, não é mesmo? Segunda propriedade: quando a gente multiplica ou divide o índice da minha raiz pelo mesmo número, a raiz não se altera. Como assim? Se eu pegar ali e multiplicar ou dividir a minha raiz pelo mesmo número ali, o expoente e o índice pelo mesmo valor, não vai mudar nenhuma coisa da minha resposta. É como se a gente pensasse, lembra na fração, quando você vai simplificar a fração? Que você tem que encontrar um número que seja múltiplo dos dois para você poder dividir? Aqui significa a mesma coisa, eu vou ter que encontrar um múltiplo desses dois valores para poder dividir, ou até mesmo multiplicar aí por dois valores iguais, tá certo? Daí não muda nada da minha fração, tranquilo? Como assim? Vamos ver uns exemplos então. Por exemplo, eu tenho aqui raiz de 12, de 2 elevado na 12. 12, eu sei que dá para dividir por 4, então eu vou dividir os dois, o expoente e o índice, por 12, né? A gente sabe também que com esse raiz cúbica e expoente ao cubo eu também poderia simplificar ali. Mas a ideia aqui agora é o expoente. Então eu dividi por 4 aqui, tranquilo? Segundo exemplo, raiz 14, né? Com índice 14 de 3 elevado na menos 7. Então primeiro eu só inverti o meu 3 ali, transformei em 1/3 e continuei com o índice 14 e expoente 7. Se eu dividir esses dois valores por 7, eu vou ter então uma raiz quadrada de 1/3, certo? Então eu dividi o 14 e dividi o 7 por 7. Tranquilos? Terceira propriedade: na multiplicação ou divisão de radicais com o mesmo índice, realiza-se as operações com os radicandos e mantém-se o índice do radical. Ou seja, eu posso escrever uma multiplicação de raízes como uma raiz de multiplicações, ou seja, uma raiz com multiplicação ou uma multiplicação de duas raízes diferentes. No caso aqui, o índice só tem que permanecer o mesmo, ok? Bem tranquilo. Isso também serve para a divisão, tá? Quando eu trabalho com a divisão também, eu posso separar, dividir a minha raiz ali, fazer raiz do valor de cima e raiz do valor de baixo da minha fração, tá certo? Alguns exemplos, então, da terceira propriedade. A gente vai ter aqui, por exemplo, raiz de 4 vezes 10
eu posso dizer que é raiz de 4 vezes raiz de 10, ok? Raiz cúbica de 1 na 10 vezes 3,43, eu posso calcular separado. Raiz cúbica de 1 sobre 10 vezes raiz cúbica de 3,43, tranquilo? Por fim, raiz quadrada de 30 sobre 7, eu posso calcular separado. Raiz quadrada de 30, raiz quadrada de 7. Mesma coisa aqui, raiz cúbica de 0,001, aí eu transformo esse valor numa fração, que nem a gente já viu, e eu calculo separado, raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 1000. Isso me dá, então, 1 sobre 10, certo? A ideia dessas propriedades, gente, é facilitar o cálculo, tá? Você enxerga aqui, por exemplo, nesse caso aqui não dá até dá para simplificar. Por exemplo, você olha a raiz de 40. Raiz de 40 você sabe que é 4 vezes 10. Então você já separa. Aqui o raiz de 4 você sabe quanto que é, daria 2. Então você poderia simplificar essa raiz dessa maneira, certo? Quarta propriedade, a potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Como assim? Se eu tiver uma raiz e ela for elevada a um expoente aí, a raiz inteira, eu posso dizer que esse expoente é só do meu radicando para eu poder resolver essa minha raiz de uma maneira mais fácil. Vejam só aqui. Quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor, a gente tem uma propriedade que nos garante que raiz enésima de A na N, eu tenho uma propriedade que me garante que essa resposta vai ser A. A gente fala que a gente cancela aqui a raiz com o expoente, mas na verdade é uma propriedade que nos garante isso, tá? A gente fala que a gente está simplificando, mas a propriedade nos diz que isso acontece mesmo, tá bom? Uns exemplos, por exemplo, aqui, 4 ao quadrado numa raiz de quadrada, eu posso então dizer que é 4. Raiz cúbica de 7 ao cubo, eu posso dizer então que essa raiz é 7, certo? Vamos ver alguns exercícios resolvidos, ou seja, onde que a gente aplica essas propriedades. Então assim, gente, a gente viu na última aula como resolver as raízes, certo? Mas quando a gente está resolvendo as raízes, a gente está aplicando essas propriedades, vocês só não tinham noção disso. Mas a gente está aplicando essas propriedades aí no meio da nossa continha para calcular as raízes, tá certo? Por exemplo, olha aqui esse exemplo que a gente vai fazer. Raiz quadrada de 245. Então, a primeira coisa que a gente geralmente faz é utilizar a fatoração para simplificar essa raiz. Então, aqui na nossa fatoração, a gente encontrou que raiz de 245 é o equivalente a 5 vezes 7 ao quadrado, certo? Então, fatorando esse valor, a gente encontrou 5 vezes 7 ao quadrado, tranquilo? A partir desse 7 ao quadrado vezes 5, eu sei que eu posso separar os dois em duas raízes diferentes. E eu sei que a minha propriedade me garante que o 7 ao quadrado dentro da raiz quadrada vai me resultar somente em 7. E aí eu posso dizer que 7 vezes 5, ou seja, eu posso escrever como 7 raiz de 5, tá certo? Não preciso ficar colocando esse vezes entre o número ali e a raiz, tá, gente? Eu posso escrever só 7 raiz de 5. Então, nesse caso, como nem todos os fatores podem ser extraídos da raiz, a gente fica com 7 raiz de 5, ok? O que acontece às vezes? Olha só que legal esse caso aqui. Por exemplo, se eu tiver que encontrar a raiz de 900. Raiz de 900, eu sei que eu posso escrever esse 900 como 9 vezes 100, certo? Eu sei que a raiz de 900 pode ser escrito dessa maneira. E agora, eu não sei quanto que é a raiz de 9? Não sei quanto que é a raiz de 100? Eu sei, olha como fica mais fácil de encontrar. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10. Então, eu tenho que raiz de 900 vai ser igual a 30, certo? Então, quando eu quiser encontrar o valor de uma raiz que eu não saiba, eu posso utilizar essas propriedades. Fazer uma multiplicação aqui para encontrar. Eu posso fazer de outras maneiras. Olha só esse exemplo aqui que legal. Se eu tiver, por exemplo, raiz de 300 sobre 3. Vocês sabem quanto é raiz de 300? Faz sentido eu separar? Faz sentido eu fazer raiz de 300 sobre raiz de 3? Não faz sentido, eu não conheço esse valor. Agora, se eu realizar essa divisão, se eu fizer 300 divididos por 3, me dá quanto?
me dá 100. Então, eu sei a raiz de 100 é 10. Mais simples, né? Então, vocês podem fazer essas operações de duas maneiras diferentes. Vocês podem usar elas numa direção ou na outra, ok? Transformar essas divisões aí para facilitar o cálculo de vocês da radiciação, tá certo? Observações importantes aqui, gente. Quando a gente faz ali um vestibular, uma prova de seleção, às vezes eles colocam assim, use raiz de 5 igual a 2,25. O que isso significa? Que eu estou considerando que essa raiz de 5 vale 2,25. Então, nesse caso ali que a nossa resposta era 7 raiz de 5, ou seja, 7 vezes raiz de 5, e ele me disse que raiz de 5 vale 2,25, no lugar da raiz eu vou escrever o 2,25 e vou fazer a continha. Vou fazer 7 vezes 2,25. Eu vou encontrar um valor decimal aqui, que é 15,75, ou seja, eu posso dizer que 7 raiz de 5 é aproximadamente 15,75. Isso utilizando a informação que ele me der, tá bom? Porque assim, quando eu trabalho com raízes, algumas vezes a resposta vai estar em raiz mesmo. Pode ser que apareça 2 raiz de 3 na resposta. Agora, se a pergunta te diz, use raiz de 3 igual a 2,7. Então, você sabe que você tem que usar esse valor, tá? Aí você vai usar dessa maneira aqui. Você coloca no lugar da raiz e multiplica ele ali dentro. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido as propriedades da radiciação, tá? Espero que vocês entenderam como que a gente aplica eles na hora de resolver. Na verdade, sempre que a gente está resolvendo, a gente já está aplicando essas propriedades. A gente só não percebe que é uma propriedade que a gente está usando, né? Porque a gente vive tanto no automático ali. Ah, é só cortar aqui, só cortar aqui. Mas, na verdade, não é só cortar, é uma propriedade que está por trás desse cortar. Então, aqui nessa aula, vocês conseguiram perceber qual é a propriedade que diz que você pode fazer qualquer uma dessas coisas aí dentro da radiciação. Tranquilo? Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer o exercício, de rever o conteúdo, revejam o vídeo se necessário, consultem o material que vocês têm e façam os exercícios, isso é muito importante, tá certo, gente? Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.